Sexta-feira chegou. Já quero desejar para você um feliz fim de semana, um abençoado fim de semana. Deus abençoe você. O devocional vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas quando Jesus apareceu para Maria Madalena, e eu sempre tive um carinho muito grande por esses versículos, essa parte da história da ressurreição de Jesus, de ter escolhido a Maria Madalena para ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Só que nunca eu tinha compartilhado, ministrado, pregado essa palavra. Só estudando, só apreciando essa mensagem. Hoje chegou o dia. Compartilhar para você e dizer algo que acontece muito. No decorrer da vida, todos nós julgamos alguém. Todos nós questionamos sobre a pessoa, sobre a índole, sobre o caráter, sobre as escolhas das pessoas. Questionamos o chamado. Vamos para o reino espiritual, o lado espiritual. Questionamos sobre o chamado da pessoa. Quem a chamou? Por que a chamou? Poderia ser outra pessoa. Ah, mas ela não tem capacidade. Usamos o nosso julgamento e entramos no meio dos opositores, às vezes. Só que nós esquecemos que isso não atrasa o chamado da pessoa, porque ela tem uma vida com Deus, ela tem um particular, um secreto com Deus. E nós, a minha vida, todos os julgamentos que eu faço de alguém é sobre mim, quem eu sou. Os julgamentos que eu faço de alguém vai atrasar a minha vida. Vai atrasar os propósitos que Deus tem para mim. E questionamos na maioria das vezes por que Deus escolheu fulano. Aqui diz assim, eu vou ler de 11 ao 18 para você entender melhor. João, apóstolo do amor, no Evangelho de Jesus Cristo, João, capítulo 20, versículo de 11 ao 18. Jesus aparece a Maria Madalena. Os evangelhos de Marcos, Lucas também, Mateus, aliás, vai falar que ela estava indo ao sepulcro. Ela estava levando especiarias, perfume. A intenção dela era encontrar Jesus lá. Provavelmente ela imaginava que ele estaria morto. Mas tinha surpresa do céu para a vida daquela mulher. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Ela estava chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de brancos, assentado onde estava o corpo de Jesus, onde jazera o corpo de Jesus, e a cabeceira e os outros pés. E disseram-lhe a mulher, mulher, por que choras? E ela disse, porque levou meu Senhor. E não sei onde vocês puseram o corpo do meu Senhor. E disse mais, aí nisso, disse Jesus a mulher. Já não eram os anjos mais, era Jesus. Só que até então ela não sabia que era Jesus. E Jesus disse, mulher, por que tu choras? Por que tu choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou vigia, disse-lhes, Senhor, tu levaste? Disse aonde puseste.
porque eu levarei. E Jesus disse a Maria, disse a mulher, Jesus disse a ela, Maria! E ela voltando disse, Rabone, que quer dizer mestre. Imagina o coração dela palpitando, no nosso vocabulário quase saindo para fora de tanta alegria, felicidade, de saber que era Jesus que estava falando com ela, de saber que Jesus tinha ressuscitado, de saber que ela era escolhida, ela foi a primeira a se referir, a expressar a Jesus. E disse mais, disse Jesus, não me detenhas, porque ainda eu não subi para o Pai, mas vai para os meus irmãos. E diz aos meus irmãos que eu subo para meu Pai e o vosso Pai, meu Pai e vosso Deus. Maria Madalena foi, como Jesus pediu a ela, e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isto. Querido, quantas vezes eu ouvi pregação de pessoas falando assim, os pregadores? Por que Jesus escolheu a mulher? Por que Jesus escolheu Maria Madalena? Eu vejo aqui uma mulher de coração grato. Eu vejo aqui uma mulher que ela usava a gratidão dela, sabe como? Servindo o reino. A Bíblia diz que ela ajudou Jesus no ministério dele financeiramente. Você lembra que Jesus libertou a vida dessa mulher? Você lembra que Jesus transformou a vida dessa mulher? Uma mulher que era julgada pela sociedade, maltratada. As pessoas queriam matá-la. Talvez, vamos dizer que talvez não literalmente, mas com palavras. Jesus salvou ela. O coração dela estava grato. Ela serviu o reino e ela foi ao sepulcro de Jesus a servi-lo. Ela foi surpreendida quando chegou lá, porque ela viu os anjos falando com ela e o próprio Jesus, que morreu por ela, que morreu por mim, que morreu por ti, que morreu por nós. Jesus escolheu Maria Madalena. Muitas pessoas podem questionar, por que ela? Porque ele faz do jeito dele. Porque ele não precisa de aprovação minha para ele fazer. É nós que ficamos às vezes à mercê do povo, da população, da sociedade. Às vezes deixamos de fazer algo para o Senhor com medo do que as pessoas vão pensar. Aquela mulher simplesmente pegou as especiarias, o perfume, com certeza era o melhor perfume, para doar, para se entregar para o reino, para Jesus, sem pensar o que as pessoas iriam, sabe, questionar, ficar pensando a respeito das atitudes dela. Ela simplesmente queria servi-lo. E ela foi surpreendida por isso. Porque aquele que faz a vontade do Pai, aquele que é liberto, transformado, o céu chama ele para servir o reino e ele é surpreendido pelo Senhor. Nós precisamos parar de questionar o chamado do outro. Por que o Senhor escolheu fulano? Por que o Senhor escolheu essa mulher, essa pessoa? Por que o Senhor escolheu Davi? Davi foi pecador. Davi foi prostituiu. Caiu no adultério. A casa de Davi também teve um preço. Mas não esquece que quando o Senhor levou o profeta Samuel à casa de Jessé, no meio de vários irmãos, e Davi não estava na mesa, Davi não estava na casa, ele estava longe, ele estava afastado, ele estava ocupado cuidando das ovelhas do seu pai, mandou chamá-lo. O Senhor disse a Samuel, não olha para a aparência, você está olhando o comum.
Jesus te chama para você olhar o incomum. Jesus te chama para você ser como Ele, amar como Ele, abraçar como Ele, salvar as pessoas como Ele gostaria que essas pessoas fossem salvas. Olhar com um olhar de amor. Quer você assim? Eu tô aprendendo a ser assim, porque eu sou humana. Tô aprendendo junto com você. E no secreto o Espírito Santo tem me falado ao meu coração. E é por isso que Ele tem me levado a lugares mais improváveis, para ganhar pessoas para o reino de Deus. Porque, queridos, nós somos iguais para Jesus. Não tem diferença. As pessoas que rotulam o outro aqui na terra. Veja a mulher samaritana. E Jesus escolheu estar ali no poço de Jacó e entrar dentro de Samaria porque era necessário Ele passar por Samaria para salvar aquela mulher. E era necessário aquela mulher ser escolhida por Deus. Pelo céu, pelo propósito do céu, pelo propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ela ver Jesus. Ela foi uma missionária, assim também. Ela foi anunciar que Jesus ressuscitou para os discípulos. Ela fez a vontade dele. Não questiona quem escolheu, quem Deus escolheu. E não esqueça que Ele te escolheu. Você não é apenas chamado, mas você é escolhido para anunciar as boas novas. Deus, Ele tem o poder de transformar as pessoas mais improváveis para frutificar, produzir, proclamar a palavra dele e anunciar que Jesus ressuscitou, o Mestre ressuscitou. Xarabacantare para baixais. Ele ressuscitou por mim e por você. Eu, pecador, eu falho, eu tropeço. Ele ressuscitou para mim, por você, para nos perdoar, para transformar a minha vida, para eu transformar outras vidas, para você transformar outras vidas. Então, não se esqueça que Deus nos escolheu. Abraço fraternal. Aproveita no meu canal do YouTube, vai lá, compartilha Cristo Jesus, se inscreva no canal, deixe seu like e sua mensagem, compartilhe a palavra de Deus. Deus te abençoe.